Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje vou falar sobre a B3, a atual Bolsa de Valores do Brasil. No caso, eu vou comentar sobre os resultados de 2023 e vou falar sobre ela oficialmente ganhar um concorrente. Agora tem várias notícias sobre o possível fim do monopólio da B3 e sobre a abertura de uma nova Bolsa de Valores no Brasil que começaria a operar no segundo semestre de 2025. E aí no vídeo de hoje eu pretendo explicar tudo isso, comentar sobre as bolsas de valores que existiram antes da B3, falar sobre como a B3 se consolidou no mercado, comentar sobre o resultado de agora e falar sobre o que uma nova bolsa de valores poderia significar para a B3 e para o mercado de capitais como um todo. Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Para começar o vídeo, antes de falar sobre o resultado da B3, antes de falar sobre a possibilidade de uma nova bolsa aqui no Brasil, antes de falar sobre tudo isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma bolsa de valores. Resumidamente, a bolsa de valores é um ambiente de negociações de valores mobiliários. Nela, empresas e investidores negociam compra e venda de ativos financeiros. E esse formato, da bolsa como a gente conhece hoje, um ambiente virtual de fácil acesso, que o investidor, pessoa física, consegue acessar, consegue investir, isso acabou facilitando a entrada de muita gente no mercado financeiro, já que de forma fácil ela conseguiu conectar investidores e devedores, empresas que precisam de capital, precisam se capitalizar, e pessoas que têm dinheiro para dar, não tem outra forma de falar, querem dar dinheiro com a expectativa de um retorno futuro. Então, por exemplo, se você é investidor pessoa física que está na sua casa, se você quer começar a investir numa empresa, você só precisa ter de um dispositivo com acesso à internet, um telefone, um computador, e ter uma conta numa corretora. Olhando para outra ponta, se uma empresa precisa de recursos, precisa de capital, mas não quer se endividar, ela pode abrir seu capital, fazer um IPO, fazer seu registro na bolsa, listar suas ações para conseguir esse dinheiro. Óbvio que não é algo tão fácil, a companhia acaba passando por um processo para cumprir com todos os requisitos, tanto da CVM quanto da B3, o que em tese acabaria garantindo uma maior segurança e transparência no mercado. Na prática, o sistema tem falhas, grandes exemplos são IRB americanas, que, enfim, exemplos recentes, mas em tese essas instituições, essa burocracia, ajudariam a garantir um ambiente mais seguro para negociação. Além disso, a bolsa ajuda a garantir maior liquidez, acaba assegurando esses papéis negociados, o que sem essa estrutura seria bem difícil de adquirir. E aí vamos lá. Atualmente, quando a gente fala de bolsa de valores no Brasil, a gente está falando da B3. A B3 atualmente é a única bolsa de valores no país, porém nem sempre foi assim. Antes da B3 existia mais de uma bolsa de valores no Brasil e os papéis eram distribuídos de acordo com as suas diferentes características. Enfim, se formos olhar desde os primórdios, realmente ver a história do Brasil, o que a gente vê é que as primeiras bolsas de valores no país surgiram no século XIX, mas eram bem diferentes do que a gente conhece hoje, até porque o sistema financeiro era bem diferente. Essas bolsas não eram ambientes virtuais que conectavam as empresas com todos os investidores nacionais, com o investidor pessoa física, óbvio que não era assim. E com o tempo, com o avanço tecnológico, o setor foi amadurecendo e a gente acabou vendo a consolidação desse mercado. Tanto que assim, a B3 pela B3, no caso a empresa com o nome B3, ela de fato só surgiu em 2017, quando a então Bolsa de Mercadorias e Futuros e a CETIP acabaram se fundindo. Porém, se formos olhar a história real da B3, ela começa em 1890. Então assim, a história da B3 acompanhou a história do que foi o mercado de capital do Brasil. Ela passou por esse processo de fusões e aquisições, ela passou por esse processo de consolidação, até que em 2017 ela passou a ser um monopólio. E aí, antes de falar sobre esse novo concorrente, sobre o que isso significa para a B3, eu gostaria de fazer um rápido comentário sobre o resultado da companhia. Como desde 2017 a B3 não tem concorrente, o resultado dela é puramente influenciado por ciclo de mercado. Ela não tem concorrente, ela é um monopólio, ela não tem esse problema de perda ou ganho de market share, essa preocupação com o crescimento. A demanda dela no fim do dia é demanda de mercado. Então, se a demanda do mercado aumenta, se a renda variável volta a ficar em alta, a B3 vai pegar esse movimento. E da mesma forma, se a renda variável fica em baixa, quem se prejudica é a B3. É um grande exemplo, 2020 e 2021, a ação acabou alcançando a máxima. Por quê? Os juros estavam na mínima e o número de IPOs no período explodiu. Novas pessoas estavam entrando na bolsa, começando a investir, a fazer negociação. E é com isso que a B3 ganha dinheiro. Depois de 21, com a alta dos juros no Brasil, com a alta dos juros no mundo, com a alta dos juros americano, a ação acabou despencando. A incerteza no mundo aumentou, a aversão a risco aumentou, renda variável ficou embaixo e tudo isso acabou prejudicando a companhia. E aí quando a gente olha para resultado, o resultado da empresa em 2023,
Vale falar que foi um resultado muito ruim, né, 2023 versus 2022. Receita caiu 3%, despesas aumentaram 10%, o resultado financeiro caiu 50%, lucro caiu 10%. Mas pensem que o resultado de 2022 versus 2021 também já tinha sido uma merda. Ou seja, no relativo fica pior. Então assim, a B3 não tá num bom momento, né, isso é fato, mas porque no geral o mercado de renda variável não tá bem. E por ser um monopólio, ela acompanha 100% desse movimento. Se o mercado melhorasse, ela sendo um monopólio, ela também iria capturar esse movimento por completo. Agora, se esse monopólio deixa de existir, se a B3 ganha um concorrente, ela passa a ter uma preocupação a mais. Se ela passa a ter um concorrente, ela vai ter que se preocupar com market share, ela vai ter que se preocupar com crescimento, ela vai ter que se preocupar com inovação. Porque quando o mercado voltar a subir, se ela tiver um concorrente, não é garantia que ela vai capturar esse movimento completo. E sim, é possível termos mais de uma bolsa de valores no Brasil. A gente já teve mais de uma bolsa de valores no país. Existem países que atualmente têm mais de uma bolsa de valores. Um grande exemplo é o próprio Estados Unidos. E agora, depois de anos de especulação, surgiu a expectativa de uma nova bolsa aqui no Brasil. E aí vamos lá, se outra bolsa passar a existir, se outra bolsa vingar, vai ser ótimo para o investidor, porque maior concorrência significa uma maior preocupação do ofertante em melhorar o seu serviço, né? E melhorar a taxa, melhorar a qualidade, justamente porque o ofertante não quer perder market share. Mas aí vem, o que faria uma outra bolsa vingar? Eu vi muita gente falando de problema de liquidez, de preocupação com liquidez, que o Brasil não teria liquidez suficiente para ter duas bolsas ao mesmo tempo. E, gente, o problema não é esse. O número de investidores dispostos a colocar dinheiro na nossa bolsa vai continuar o mesmo. Inclusive, se a bolsa melhorar, né, se a taxa diminuir, talvez esse número, inclusive, aumente. Da mesma forma, o número de ações das companhias em circulação também vai continuar o mesmo. A única questão é que, com uma nova bolsa existindo, essas companhias podem escolher aonde elas vão listar essas ações. Só que aquilo, não vai rolar uma mudança, né? Elas não vão mudar a listagem sem um estímulo. Hoje em dia, essas empresas já têm contato com a CVM, já têm contato com a B3, elas já conhecem a regulação da B3, já sabem o que esperar da B3, já conhecem as exigências dessa bolsa. Então, para uma nova bolsa vingar, ela tem que ter um diferencial que faça sentido. Inclusive, esse é o próprio benefício de um concorrente, né? Para um novo entrante ser justificável, ele tem que vir com uma melhoria para o mercado, com uma melhoria para o setor. Então, ou a taxa vai ser muito menor, o que vai levar investidores para essa nova bolsa, e aí as companhias não vão ter outra escolha a não ser listar suas ações, porque elas não vão querer se afastar do acionista, ou sei lá, o contato dessa nova bolsa, né, o auxílio oferecido para as companhias, o auxílio regulatório, tem que ser muito superior ao oferecido pela B3 hoje em dia. Mas, enfim, ainda não tem como a gente saber, porque essa nova bolsa ainda está sendo estruturada. A gente ainda não tem mais informação. E para terminar, eu gostaria de deixar o comentário que eu vou ficar bem curiosa para saber como essa nova bolsa vai se posicionar, né? As novas regras, os novos requisitos. Em particular, falando sobre os requisitos de ASG, né? A B3 agora, ela está muito envolvida nessa pauta mais pró-diversidade, não tem outra forma de falar. Vocês devem ter visto, eu fiz vídeo comentando sobre na época, mas ela, por exemplo, está com novas exigências com relação à diversidade no conselho de administração, diversidade na diretoria. E ok, isso ainda é no modelo de pratica eu explico, ou seja, as empresas só têm que informar, mas óbvio que o objetivo ao longo do tempo é isso virar um critério para saber aonde as ações da companhia vão ficar listadas, em qual segmento. Então, no longo prazo, pode ser que companhias que não adotem essa agenda pró-diversidade acabem ficando em segmentos menos líquidos, com menos liquidez. Aí você está forçando a companhia a escolher o conselho de administração dela, né, de escolher a diretoria dela, não baseada somente em mérito, em merecimento, mas também numa pauta forçada de gênero e de diversidade. Agora, com essa nova bolsa entrando, eu acho muito difícil essa bolsa se basear nesses mesmos requisitos. Acho que talvez a CVM continue com essa pauta, mas essa nova bolsa em específico não. Por quê? Porque a empresa que começaria com essa nova bolsa de valores é uma empresa árabe. Eu não quero ser preconceituosa, mas eu realmente não consigo imaginar uma empresa árabe tão envolvida nessa pauta pró-diversidade quanto a B3 está hoje, por exemplo. Então, se essa nova bolsa conseguir tanta liquidez quanto a B3 tem, o que obviamente vai demorar, mas se ela conseguir, vai ser interessante para ver como as companhias vão se posicionar no longo prazo frente a essa pauta de diversidade. Mas enfim, o vídeo de hoje foi esse, né? Falar sobre a B3, comentar um pouco sobre a história da companhia, sobre o resultado,
sobre como o resultado dela é frente aos ciclos de mercado por ser um monopólio e falar sobre essa questão de um novo concorrente, né, que no longo prazo tende a ser benéfico para o mercado de capitais, né, se ele realmente vingar, se essa bolsa realmente vingar. Porém, para a B3, você tem a questão que ela vai perder o benefício de ser o único player do setor. O vídeo de hoje foi esse, comenta o que você achou, dá um like se você curtiu, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.